Pois a palavra de Deus vai te dizer hoje que o tempo da restituição é agora. É hoje. É para ontem. Por quê, pastor? Não está no texto aqui, mas eu vou falar para você, porque Deus ama restituir as coisas para você. Deus ama restaurar. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa para eu entrar na palavra aqui. Quando Deus restaura ou restitui, não é como aqui no plano terreno. Nós temos restauradores que são os mais respeitados do mundo. Mas sempre fica, se tu for com uma lupa, se tu for com uma coisinha lá, sempre fica um detalhezinho. Então, se for um camarada assim, igual a gente que fala, ih, rapaz, podia ter melhorado. Mas quando Deus restaura, fica melhor do que a primeira. Quando Deus restaura um casamento, ele fica mais poderoso. Quando Deus restaura a sua vida financeira, é de maneira abundante. Eu posso ouvir um amém? Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o 8. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, ou por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o num carriçal à beira do rio. A irmã do menino, que ficou de longe, a observar o que lhe haveria de suceder, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. O texto que nós acabamos de ler não é apenas uma história bíblica, não é apenas uma história antiga. Não é só um registro de fatos do passado. É um anúncio profético para o tempo de hoje, para a nossa vida, para a nossa casa. Lá no Egito, em dias de escravidão, em meio às lágrimas, opressão, dor, havia um chamado aceso no coração do povo de Deus. A promessa de um libertador já era anunciada lá no Egito, há muito tempo. E eu falo com você aqui, compartilho e faço você raciocinar junto comigo. A frase que ecoava dentro das casas era: o Salvador vai chegar? Será que ele já está entre nós? Será que aquele que a Bíblia relata que vai esmagar a cabeça da serpente já chegou? Quando Moisés veio ao mundo, algo no céu se manifestou. O nascimento de Moisés não foi apenas de uma criança, foi um sinal que o tempo de visitação de Deus
estava chegando. Assim como naquela época, eu quero declarar sobre a tua vida. É tempo de visitação de Deus. Na sua casa, nos seus negócios e nas suas finanças, e em todas as áreas da sua vida. Diga aleluia! Pastor, mas o que eu posso aprender com o tempo de visitação? Qual é a lição que será dada para nós no tempo de visitação? O tempo de visitação é um tempo de redenção, meus irmãos. Quando há uma visitação, é tempo de redenção, é tempo de restauração. Eu vou te contar um segredo. Eu fui escravo do dia em que eu nasci até os 26 anos. Mas aos 26 anos, a redenção chegou na minha vida. Eu levantei a mão, aceitei a Jesus, saí do Egito, aquele taco de Faraó foi quebrado, e Jesus passou a entrar e fazer parte da minha vida. Tem pessoas que eu conheço, amigo meu, que eram envolvidos com feitiçaria, bruxaria braba. O tempo de redenção chegou. Ela levantou a mão num culto, aceitou a Jesus e a sua vida mudou. Um outro amigo meu, o tempo de redenção para ele foi no encontro com Deus. Ele chegou no encontro, na sexta, igual um monstro. Desceu do ônibus com um capu. Eu falei, rapaz, esse cara é diferente. O Espírito Santo tocou na vida dele. Chegou no domingo, era outra pessoa. O tempo de redenção chegou e restaurou a vida dele. Eu posso ouvir um aleluia. Mas como foi comigo? Como foi com esses irmãos que eu aqui, de maneira graciosa, cito o nome? Não foi diferente com os hebreus, que estavam lá, aguardando um redentor. Abra comigo em Êxodo capítulo 12, projeta aí. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430. Mas diferente do que muita gente acha, não foi 430 anos debaixo de chicote e como escravo. Preste atenção. Do período de Jacó, que José chegou no Egito, a saída deles deu 430 anos. Mas eles viveram de 300 a 350 anos, como se eles estivessem num grande condomínio. Guarde bem isso. José, quem conhece a passagem, revela o sonho de Faraó, recebe o anel, se torna governador, manda trazer a família, o pai, os irmãos. E o que Faraó fala para esse homem aqui? O que eles precisarem, dá para eles. Só que tem uma coisa, irmãos, que me chama a atenção. Nós, que somos o novo Israel, somos fértil. O antigo Israel também era fértil. O povo cresceu, foi crescendo. E aí mudou. Mudou o rei. Mudou a dinastia. E a nova dinastia que foi chegando, ela não gostava dos hebreus. Aí sim começou a escravidão. Aí sim, está lá em Êxodo 1.8. Aí sim, a nova dinastia não lembrava mais de José. Já tinha esquecido dele. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Se você não ficar atento, você esquece dos feitos que Deus fez no passado. Eu não sei você, irmãos, mas eu sou tentado todo dia a abandonar. Talvez você não, né? E aí o Espírito Santo fala para mim, fica firme. O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que vai operar hoje é o Deus que te garante, que carimba, que Ele vai operar amanhã. Preste atenção, é por isso que, segundo os estudiosos, José é um tipo de Cristo. Você sabia disso? Gerado através de uma intervenção divina,
Raquel também. Amado pelo pai, Jesus foi e José também. Odiado pelos irmãos, Jesus também foi e José também. A revelação divina aponta como rei sobre os irmãos, Jesus e José também. E muitas outras coisas aqui que são muitas. Eu vou ter que correr. Até mesmo a prisão de José foi uma restituição e foi profética. Você sabe o que eu tenho aprendido? Quando as coisas não estiverem do jeito que você quer, que na tua cabeça está dando errado, pode ficar certo, pode ter a certeza, pode nutrir no teu espírito que Deus vai fazer alguma coisa que vai transformar isso a teu favor. Que isso, pastor? Mas sabe, irmãos, a gente, pode ficar à vontade, Edu, nós temos a tendência de não guardar, até de esquecer. Nós temos a tendência, como o Duzinho hoje, saiu de casa às 6 da manhã para pescar. Eu falei para ele ontem, eu falei, pega as tilápia, faz 5 filé e traz para mim. Eu gosto de falar direitinho para ele saber quantos filé ele vai trazer. Não, você imagina, ele vai lá, faz uma pescaria maravilhosa e ele fica assim, quantos eu vou dar? Se eu levar 3, o pastor pode não gostar. Se eu levar 2, o pastor pode achar pouco. Se eu levar 10, ele pode falar para mim, o seu freezer está cheio. O meu freezer está cheio. E aí o Du, eu mexi com ele de manhã, eu falei, e aí, como é que foi? Pegamos nada. Saímos 6 da manhã, foi 6, Edu? Saímos 6 da manhã, não pegamos nada. Mas olha para mim aqui, que eu vou chegar onde eu preciso que você chegue aqui junto comigo. O fato dele não ter pego nada hoje, anula os grandes robalos que ele já pegou e já comeu? Eu vou mais longe. O fato dele não ter pego nada hoje, vai anular a quantidade de tilápia que ele vai pegar amanhã? Pare de medir Deus, você que está me assistindo, pela sua ótica. Comece a se relacionar com Deus pelo que Ele é. Porque Ele é bom, Ele é poderoso, e Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu, ou do que você possa ter pensado. Diga aleluia! Gênesis capítulo 50, versículo 24. E muita gente esqueceu. José morreu, a nova dinastia chegou, chicote em cima dos hebreus, pressão, escravidão, destruição, trabalho dia e noite. Não é igual aqui não, que o pastor pede para ir até às 7 da noite, virava noite. Só que tem uma coisa, muitas pessoas esquecem do que o homem de Deus fala. Olhe para mim aqui, algumas até menospreza. Mas vamos ver o que aconteceu? Gênesis 50, versículo 24 e 25. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que ele jurou a dar a Abraão, a Isaque e não a Esaú. Lembra da mensagem de semana passada? José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José falou: eu vou morrer, eu já estou velho, mas tem uma promessa de restituição. E tem um detalhe, no dia que isso acontecer, não deixa meu osso aqui enterrado não. Tira meus ossos daqui. Outro dia eu assisti um testemunho que me impactou. Um pastor, quando ele era satanista, ele foi convidado para fazer um trabalho num túmulo. E ele chegou lá no túmulo, invocou os demônios.
E Victor, os demônios falaram para ele, eu não posso descer. Ele, mas como assim? Tem alguém enterrado aí, que é do moço lá de cima. E ele ficou impactado com aquilo, porque ele se achava poderoso, o nível de bruxaria dele era altíssimo. Ele falou, nada disso, aqui nós somos mais poderosos. E os demônios falavam para ele, não tem como tocar nos ossos desse que está enterrado aqui. E ele não aceitando aquilo, ele falou, mas como pode isso? É simples, porque até os ossos desse crente é propriedade exclusiva de Deus. Aonde você quer chegar, pastor? Para muitos está morto, para muitos não tem mais solução, mas é especial para Deus. Presta atenção, meu irmão. E sabe o que eu acho poderoso nisso? Entrou para a galeria da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios. Você até não percebe, você às vezes nem sente, mas tu é tão amado, tu é tão queridinho de Deus, que tem que ter cuidado quando conversa contigo. Que é isso, pastor? Presta atenção. Você é propriedade exclusiva de Deus. Diga aleluia. Depois da sua morte, passaram mais de 300 anos, quando finalmente o dia chegou. A noite e os egípcios começaram a acordar. Você presta atenção no que eu vou te falar? Chegou o dia de sair do Egito. Imagina, na noite em que todos os primogênitos morreram. O choro que era. A angústia. Em cada casa egípcia tinha um pranto, tinha um clamor, tinha um choro, tinha um ranger de dente. E quando eles olhavam para a casa dos hebreus, tudo normal. Tudo funcionando. Nenhum primogênito morto. Presta atenção, ninguém. Os historiadores dizem que nesse dia foi um dia de grande milagre. Que no dia em que esse povo saiu do Egito, saiu sendo curado, saiu pegando riqueza e saiu indo. Sabe por quê? Porque os egípcios ficavam assim, vai embora daqui, sai daqui. Às vezes, chegou o tempo de você sair de um lugar. E olhe para mim aqui, não é nem como egípcio. É porque o seu tempo chegou. E você tem que frutificar no novo processo. Pastor, o que é isso? Todas as vezes que aconteceu algo, que para muitos era a maior derrota, foi a grande virada da minha vida. Pare de achar que não deu certo. Pare de achar que você não vai conseguir. É apenas um novo tempo se instaurando na sua vida, acontecendo na sua vida. Diga aleluia. Segundo ponto, no tempo de visitação, Deus traz provisão. Lembra das últimas palavras de José? Vai chegar o dia em que visitará o seu povo, e eu não quero que vocês deixem os meus ossos no Egito. Presta atenção, irmãos. Muita gente, quando aqui a gente prega muito que Deus provê, que Deus não tem prazer nenhum em ver você passando fome, passando sufoco. A gente prega que é direito seu a prosperidade. Está escrito na Bíblia que Deus ama a prosperidade dos seus santos. A gente prega, irmãos, que nós somos o povo que foi escolhido, adquirido por Deus. Eu posso ouvir um aleluia? E Deus está falando para nós aqui hoje, o dia é hoje. O dia da restauração é agora. Eita, que isso, pastor?
Sabe por quê? Se você não pensar assim, você começa a declarar o contrário. Você começa a dizer o contrário. E você sabe que você é o que você fala? Você é o que você crê? Você é o que você fala? E você também é o que está na Bíblia. Eu posso mudar a ordem e usar a Bíblia primeiro. É muito importante para você que vai ser restaurado, que você que vai receber a provisão, que a sua fala esteja alinhada com o que Deus decretou para você. Preste atenção, Beto. Ah, pastor, mas eu tenho dúvida. Às vezes acontecem umas coisas comigo, eu fico pensando, será que Deus está me protegendo mesmo? Eu vou te dar um testemunho. Eu fui numa célula essa semana, e saí de lá muito impactado. Posso ouvir um amém? Parece que você está num culto pentecostal. Louvor, presença de Deus, revelação. E esse irmão, ele tem uma empresa. E essa empresa, Deus começou a prosperar ele. O que aconteceu? Juntou muito carro na porta dos vizinhos. E realmente não é fácil, né? Você tem uma vida normal e de um dia para o outro tem 50 carros na porta. Imagina, é correria, né? E aí, como sempre, tem alguém que quando vê o crescimento do outro, ele fica com raivinha. E o que essa pessoa que ficou com raivinha fez? Denunciou ele. E aí, o que aconteceu? Veio a autoridade. O que a autoridade fez? Multou. Olha que coisa chata. Mas esse irmão, ele é uma bênção. Ele chamou o cara que multou e conversou com ele. Primeiro ele orou. Ele falou, Deus, isso aqui é uma promessa. Eu estou aqui. Aí chamou o camarada. Nem sei se foi o mesmo que multou, se foi o outro. Foi o mesmo? Foi o outro, né? Aí estava passando lá um outro. Ele chamou o cara, conversou com ele. Aí o camarada falou para ele assim, que é isso, cara? Não, multaram, pô. Aí, olha, irmão, olha o que Deus fez. Eu posso trabalhar com você? O cara que trabalhou com o cara que multava, falou para ele, eu posso virar teu ajudante aqui na oficina? Ele, claro. Aí o cara virou ajudante dele. Não virou só ajudante, virou amigo. Só que aí entra o crente quando é cheio do Espírito. Porque virou amigo, se revoltou com a atitude do vizinho. O que queria fazer? Multar todo mundo. Aí o crente cheio do Espírito Santo fala, não faz isso não. Você está aqui me ajudando, já é um milagre, já é uma bênção ter você aqui. O resumo da história, Satanás montou um negócio para destruir o cara. Aí Deus pega a própria pessoa lá, que foi usada, e transforma ele num canal, e fez dele assessor dele. Fala para o teu irmão assim, se Deus está no controle, não temas. Porque o guarda, fala, porque o guarda vai virar teu ajudante. Eu sei, rapaz, e está com esse testemunho lá, nunca falaram. Eu falei, que é isso, cara? É muita riqueza. Guarda inteligente, né? Aprendeu uma profissão. Mais uma. Êxodo 1, 22. Então, ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os meninos, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lança
no Nilo. Mas a todas as filhas deixareis viver. Foi mais ou menos o que aconteceu com o irmão. Uma notícia ruim. Qual foi a ordem? Todo menino que nascer no período tal para cá, mata e joga no Nilo. Elimina. Imagina, irmão. É fácil pregar para você, porque você é muito inteligente. Ela gera, vê a barriga crescer, alimenta aquele sonho, e no dia que nasce, ela tem o grande desafio de esconder. Sabe por quê? Porque queriam matar, queriam exterminar, queriam aniquilar. Então o texto diz que foi 3 meses. Você imagina 3 meses, ela escondendo Moisés, para um lado e para o outro. Mas tem um detalhe. Se pegasse a pessoa, por exemplo, se fosse pego ela e o pai, cortava no meio e jogava no Nilo para os crocodilos comer. Você não tem noção do que é isso, porque você mora num país que ainda não há perseguição. Eles estão só treinando. Mas preste atenção, irmãos. Isso não impediu a mãe de agir em fé e proteger. Ah, pastor, mas é instinto. Tá bom. Mas o procedimento dela foi de proteção. Preste atenção. Ah, pastor, mas era só um sonho. Preste atenção. Ela pegou o cesto, ela betumou, ela lacrou, ela arrumou a criança, ela colocou no rio. Talvez você não perceba, mas tem um ato de fé ali, não é só um ato de desespero. E a irmã ficou acompanhando, Miriam. Olha, muita gente não acredita. Eu sou da fé e comungo da opinião que Deus tocou na filha de Faraó e fez ela descer para o rio. Às vezes, você está preocupado achando que não vai conseguir. E Deus está por trás tocando e mandando descer para a beira do rio, porque vai pegar a tua bênção, vai cuidar dela, vai tratar dela e vai alimentar ela. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? As vizinhas. Perdeu. Já mataram o filho. Já viu o vizinho? Às vezes fica olhando assim e falando: será que vai dar certo? Mas ela não tem experiência. Será que ele vai conseguir? Eu não esqueço que depois que Deus mudou minha história, eu voltei lá na minha terra. Aí eu tinha um vizinho que achava que ele era o expert, porque tinha um pouquinho. Aí ele me viu encostar com o meu carro. Aí ele atravessou a rua, porque eu encostei na ótica do meu tio. Ele atravessou a rua e veio falar comigo. Só tem um detalhe, ele nunca falou comigo e ele nunca tinha me dado ideia. Mas quando ele me viu abrir a porta do carro, e ele não percebeu, né? O que Deus tinha feito, ainda não tinha entendido. Quando ele me viu descer, ele ficou mais impactado ainda. E você acredita que eu conversava com meu tio na ótica? Ele entrou no meio da conversa e falou: o que aconteceu com você? Ele foi mal educado mesmo. Aí eu olhei para ele e ri. Dei um sorrisão, né? Ele não se contentando, ele falou: você está fazendo o quê? Aí eu ri de novo. Aí ele fez a terceira pergunta: está trabalhando com o quê? Assim mesmo. E eu ri de novo. Naquele dia eu pequei. Eu não respondi a ele. Eu tive uma recaída. Não fui grosseiro, só fiquei rindo para ele. Ele perguntando e eu rindo.
Igual muitas vizinhas da mãe de Faraó, André. Da mãe de Moisés. Porque, irmão, o texto, essa mensagem é muito grande, eu tenho que ter muito cuidado. Porque tu imagina, todas as vizinhas que ficaram assim, gente, morreu, perdeu o filho. E tem um detalhe aqui que você vai ficar alucinado. Eu descobri na Bíblia que a mãe de Moisés foi a primeira funcionária federal do Egito. Porque além de amamentar o próprio filho, ela ganhou dinheiro. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? O que parece derrota, Deus vai reverter a teu favor e tu ainda vai ser remunerado. Que é isso, pastor? Que é isso, que é, irmão? Acorda. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será? Êxodo capítulo 2, versículo 6. Está na Bíblia aqui. É que a gente lê pouco. Isso aqui é poderoso demais. Abrindo. Eu tenho que ter cuidado que se eu fizer um movimento muito corrido, né, dá um movimento poderoso. Diga aleluia. Abrindo. Olha isso. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Mas, pastor André, ela teve compaixão. Sabe o que quer dizer esse compaixão aqui? Ela se apaixonou na hora. Olha isso. Agora, você sabe, eu queria montar uma cena aqui na tua cabeça. Porque o que aconteceu, né? As servas pegou. Quando entregou para ela, ela falou, é hebreu, mas é lindo. Aí o texto diz que foi tomada de compaixão. Se apaixonou também. Aí tu imagina, ela chegando no palácio, com a criança. Aí chama o pai. Que ela não é filha de Faraó? Não é isso que está na Bíblia aqui? Ela fala, pai, pai. Aí Faraó fala, olha só, pai, quem eu achei? Um presente. Aí falou o nome do Deus dela lá, né? Aí falou, mas é hebreu. Eu mandei matar. Ela, o quê? Como é que é? Mandou o quê? Eu dei ordem para matar todos eles. Ela falou, poxa, pai, esse aqui o senhor não toca. Esse aqui é meu. Esse aqui vai ser criado no palácio. Esse aqui vai comer a comida que eu como, pai. Esse aqui vai estudar na faculdade que eu estudei. Esse aqui vai ser treinado no jiu-jitsu aqui dentro do palácio. Aula particular, pai. Olha isso, irmão. Só que a criança chora. Uá, uá. Aí ela chama uma ama egípcia. Bota lá o peito, a criança, ué, ué, não aceita. Aí o que uma delas fala? Eu conheço uma que pode cuidar dessa criança. Ela chama agora. Quem vem? A mãe. Joqué. Quando bota a criança, bota a boca no peito de Joquebede, ela... Estou traduzindo. Falou, é minha mãe. Eu conheço o cheiro. Êxodo capítulo 2, versículo 9. Então... lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria ele, ainda vou te pagar. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Joquebede foi a primeira funcionária federal do Egito. Você ainda não deu 2 glória a Deus e nem 3 aleluia, porque você não tem dimensão do que essa mulher passou.
Talvez você não tenha ainda entendido na profundidade o que é a mãe ter que botar o filho num rio porque ele iria morrer. Mas presta atenção, o nosso Deus é um Deus que reverte o caso. O nosso Deus é um Deus que muda a história, é um Deus que trabalha. Irmão, você talvez não tenha percebido, o nosso Deus é um Deus que para as galáxias, para o sol, para a lua, para você avançar. Terceiro, como é que está o meu tempo? Tenho 9 minutos. O tempo da visitação é tempo de restituição. Amém? Eu não sei se você já perdeu alguma coisa. E o diabo de vez em quando olha para você e fala assim: pô, mas tu perdeu. Cadê o teu Deus? Já aconteceu isso contigo? Satanás vir te acusar? Cadê o seu Deus? E aí, geralmente, ele ainda fala assim: olha a tua situação, rapaz. Só que você não percebe, e às vezes você nem se atenta, que ele é o pai da... Não é que você perdeu. É que você está sendo treinado para algo maior. Você está sendo capacitado para algo grandioso. Diga aleluia. Porque agora você imagina, irmão, as vizinhas de Joquebede. Presta atenção. Imagina. Todo mundo sabia que ela estava escondendo um filho. Todo mundo sabia. Sabe qual era o comentário delas? Coitado. Coitada. Vai ser pior. Imagina, porque ela saiu e voltou. No ato que ela voltou sem a criança. Que desgraça vai ser a vida dessa mulher. Assim como foi comigo um dia. Eu aposto uma caixa de cerveja que ele não dura 30 dias. Coitada da dona Iraci. Coitado dela. O filho está na macumba. Que até na macumba eu tentei ir, cheguei lá um dia, eu estava tão louco, que chamaram segurança do terreiro. Tira esse cara daqui. Lá no Barata. Eu, alucinado, igual um monstro, parei no terreiro e falei: vou entrar aí. Aí os caras de branco lá falaram: esse cara está muito louco, chama o segurança. Aí veio um negão grandão e falou: pô, irmão, pode ficar aqui não. Eu falei: pô, nem na macumba vocês me querem mais? Imagina, irmão. Igual Joquebede. Coitada. Coitada da Araci. Coitada da Ana. Coitada de fulano, coitado de Joaquim, coitado de Marcelo, coitado de todo mundo. Sabe por quê, coitado? Porque ninguém tinha direito a nada. Todos nós estávamos condenados. Só que tem uma palavra que está escrita que ele bradou na cruz: está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo. A distância que tinha entre nós e Deus, ela era gigantesca. Mas Deus nos aproximou através de Cristo. Ah, pastor, mas será que Deus está fazendo mesmo? Será que está acontecendo mesmo? Será que vai ser isso mesmo? Eu nunca contei uma piada aqui, posso contar? Eu não sou de contar piada no púlpito, né? Eu vou contar hoje. Tem um rapaz que ele falou, que Jesus chegou lá no céu. Aí Deus chamou ele e falou: filho, preciso conversar com você. Aí Jesus falou assim: o quê? Poxa, eu te enviei na terra para fazer uma grande obra, mas você pegou Pedro. Ele: sim, pai, peguei Pedro. Pedro arrancava a orelha dos outros. Mas eu escolhi ele, pai. Tá bom. Aí Deus falou para Jesus: mas o senhor também escolheu João. Aí Jesus falou: escolhi João. Mas João tinha dupla personalidade.
João era o apóstolo do amor, mas tinha hora que ele mandava descer fogo e matar todo mundo. Tem alguém aqui assim? Aí Jesus falou para Deus, mas pai, eu escolhi João. Aí Deus falou, mas tu escolheu um cobrador de imposto, que se tivesse lava-jato, estava na lava-jato. Jesus falou, escolhi cobrador de imposto, roubava. Tá bom. Aí Deus falou assim, poxa, mas tu foi muito longe, tu exagerou, Jesus. Jesus, por quê, pai? Porque tu escolheu Judas. Judas, além de ladrão, traía. Jesus, escolhi Judas. O senhor tem razão. Aí Deus vira para Jesus e fala assim, eu quero que você preste bem atenção, porque eu queria que você tivesse escolhido um cidadão romano, que falasse hebraico, que fosse fluente no aramaico. Aí Jesus desceu e derrubou Paulo do cavalo. Eu não sou bom de piada, já sabia que vocês não iam rir. Essa é a piada que um amigo meu católico conta. Para muita gente, Deus não escolheria. Para muita gente, Deus nem entraria na tua casa. Mas para Jesus, não. Para a vizinha dessa mulher, a vida dela estava acabada. Tudo destruído. Não tinha mais futuro, irmã. Mas para Deus, não. E sabe, irmão, não está nem no texto aqui. Sabe o que eu amo em Deus? Ele entra no palácio, ele entra na caixa craniana da filha de Faraó, ele toca na... Irmão, você não está ligado, o rio tem corrente. Ele controla a corrente do rio, ele trava o jacaré, os crocodilos para não comer. Deus regula tudo para a criança chegar no tempo certo, na hora certa, por trás do momento certo. Você não está ligado? Deus toca no coração de Faraó, porque ele tinha coração duro, ele mandava matar mesmo, faz ele ceder. E aí, eu monto as cenas, minha cabeça é muito grande, irmão. Eu tenho o privilégio de montar a cena aqui dentro. Obrigado, Getúlio. Quando Joquebede, tem nada que parece uma criança aí, né? Me dá aquela bolsa ali, amor. O pão. Eu vou pegar o pão. Vou pegar o maior. Joquebede entra na rua dela. Sorrisão. Deixa eu falar o texto todinho. Aí a vizinha fala assim, o que é isso no seu colo? Ela, igual eu fiz com meu vizinho, fofoqueiro. Só que ela foi melhor que eu. Ela falou, é um menino. Aí a vizinha fofoqueira pergunta, da onde ele veio? Aí ela responde, achei no rio. Aí a vizinha fofoqueira pergunta, e o que você vai fazer com ele? Eu estou recebendo de Faraó para cuidar. Sabe o que vão falar para você? E você? O que é isso aí no teu colo? Tu vai ter que falar, é a minha vitória. E o que está acontecendo? Eu estou recebendo para cuidar.
Deixa eu voltar para cá que eu saio muito do texto. Mas aí a vizinha fofoqueira, mas se é hebreu, tem que morrer. Aí Joquebede, não está na Bíblia, mas está na minha cabeça, responde para a vizinha: tinha que morrer, mas Faraó falou que eu vou criar. E tem mais um detalhe que você não sabe, ainda vai me pagar. Conclusão. Assim como o sangue do Cordeiro marcou as portas e trouxe livramento ao povo de Israel, o sangue de Jesus foi derramado por você. Não há mais corrente que possa resistir ao poder do Calvário na sua vida. E hoje é a hora da sua restituição. Que é isso, pastor? É a hora. Hoje é o tempo, hoje é o dia. Hoje é o tempo que Deus vai bradar a seu favor. Eu queria que você ficasse de pé. Pastor Eduardo e pastor André se posicionassem aqui com a Santa Ceia.